Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao momento de ouvir a ministração da Santa Palavra do Senhor. Temos conversado nos últimos domingos, a gente iniciou uma série nova. Como é que é o nome da série? Já tem spoiler? Putz, já tem spoiler. Não é nem spoiler, né? Porque não foi antes, na hora. Louvado seja Deus. Nós temos conversado sobre o tema Viver é Possível. No momento da nossa história em que, eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas tudo que eu tenho ouvido as pessoas conversarem nas ruas é que é impossível viver. É que está difícil demais. Quem já estava desempregado, parece que agora é que a porta não vai abrir. Quem já estava passando aperto antes, parece que o negócio agora está muito mais complicado. Ou como dizem por aí, é muito mais embaixo. A coisa está crítica. Sem falar no medo dessas novas variações, aí, dessas variantes do Covid, que podem trazer tantos outros problemas que a gente sequer imaginava. Complicações em vários outros órgãos que nada tem a ver com o aparelho respiratório. É medo, é desespero. Se você vai no mercado, gente, de semana para semana o preço está mudando e a coisa é desesperadora. Cada dia que se levanta o sol, é momento de nós ajoelharmos e dizermos: Senhor, eu preciso que o Senhor torne possível viver a minha vida. Porque o que todos dizem por aí é que viver está sendo impossível. E é por isso que nós queremos, irmãos, e vemos a urgência de nós, enquanto Igreja do Senhor, reconhecermos motivos que nos levam a desfrutar da vida. Uma vida que vai além da gente, uma vida que realmente é capaz de mover a gente mesmo em momentos tão ruins quanto aparentemente o que nós vivemos hoje. Por isso, nessa noite, vamos ver? Por isso, nessa noite, eu te convido a refletir sobre o tema brincadeira de vida ou morte. O nosso tema, ele é baseado no texto de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Então, você já pode abrir a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Já pode se preparar. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. E aí é importante, se a gente vai ler a carta de Romanos, a gente entender do que a gente está falando quando a gente fala dessa carta. Em primeiro lugar, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta. Isso mesmo, irmão, é uma carta. E como toda carta, ela tem alguns objetivos especiais. Se você parar para refletir comigo, Paulo era um homem que se dispunha a viver uma vida missionária. Então, essa carta que ele escreve para os irmãos em Roma também segue esse mesmo padrão. Embora hoje se diga, né, que essa carta de Paulo aos Romanos, ou o livro dos Romanos, né, na nossa Bíblia, é um compêndio teológico, é onde a gente encontra várias afirmações específicas de quem Jesus é e dos impactos que essa fé em Jesus tem na minha e na sua vida. Paulo, quando escreve essa carta, ele começa seguindo um padrão de todas as cartas dele. Ele primeiro se apresenta, dizendo quem ele é. E aí é importante a gente lembrar, os nossos irmãos que viviam em Roma não conheciam Paulo pessoalmente. Não tinham visto Paulo até então. Então, tudo que eles têm são as histórias que se contam de Paulo. E aí eu preciso te lembrar, a gente tem duas histórias muito boas contadas sobre esse cidadão. A primeira história é dizendo que ele é um cabra mau pra caramba, que ele caça cristãos, que ele quer matar todo mundo que ele puder, que ele é um judeu daqueles mais apegados à sua fé. E muita gente em Roma tinha ouvido essa história e tinha medo de Paulo. Mas também tinha chegado em Roma um discurso de que esse Paulo agora era outro Paulo. Ele não era mais o Saulo, que de fato perseguia os cristãos. Agora ele entendia a sua pequenez. Ele tinha mudado de vida, ele tinha se tornado um homem que amava Jesus Cristo. Em qual história a gente deve acreditar? No Paulo mau ou no Paulo bom? Paulo escreve essa carta para mostrar para os irmãos quem ele é, o que aconteceu com ele e a teologia que fundamenta toda a sua vida. Então a gente vai ter primeiro essa apresentação, depois a fundamentação teológica do que Paulo acredita, o que mudou a vida dele, onde ele fundamenta todas as ações dele. E no final, eu não falei que era uma carta missionária?
E no final, Paulo ainda descreve para onde ele está indo e quais são os planos e projetos dele, pedindo o apoio de Roma nesse caminho missionário. Essa é a função que Paulo traz à carta que ele escreve aos romanos. Por isso, um pouquinho antes da gente chegar no nosso texto, você vai folhear a sua Bíblia uma página para trás. Nós vamos encontrar o capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Romanos, que é a carta que começa com aquele versículo ali que tem também muitas músicas maravilhosas, que diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Paulo vai dedicar todo esse capítulo 5 para falar exatamente o que muda na vida de todo homem e toda mulher que entende o que Cristo fez por ele, ou por ela. E logo em seguida, você pode ver aí na sua Bíblia, se a sua é a versão revista e atualizada, você ainda vai ter um título aí falando exatamente da comparação de Cristo a Adão, onde Paulo vai se dedicar a falar o que nós temos em comum com Adão e o que nós temos em comum com Cristo. Porque, como a gente tem falado nos últimos domingos, desde o nosso aniversário, todos nós caímos em pecado por causa de Adão. O preço do que Adão fez está sobre a minha e sobre a sua vida. Mas, igualmente, o preço do que Jesus fez também vem sobre nós. E a gente precisa entender essa diferença que Paulo vai fazer entre esses dois homens, que vai se repetir nesse capítulo 6. Agora sim, feitas as devidas apresentações, te convido a olhar para o capítulo 6, do versículo 1 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Que diremos, pois? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que texto incrível, irmãos. Que texto incrível. E desde que eu comecei a estudar esse texto, ainda na outra semana, né, que eu até já citei que a gente ia conversar sobre ele nesse domingo, uma coisa não saiu da minha cabeça. E por isso a gente chega a esse tema de brincadeira de vida ou morte. Você já ouviu falar de uma brincadeira chamada roleta russa? O que significa roleta russa? Você pega uma arma, você esvazia ela de balas, deixa com apenas uma bala e você tenta a sorte
para ver o que vai acontecer. Quais são as possibilidades? Possibilidade número 1 é uma arma com uma bala, a bala acertar você e você morrer. Opção número 2, você apertar e o espaço que ficou na agulha ali era um espaço vazio. E aí, para sua alegria, você continua vivo. Essa é uma brincadeira, inclusive, altamente reproduzida ainda hoje. Uma brincadeira que as pessoas gostam para trazer a adrenalina, o risco da morte. Igualmente, irmãos, quando a gente olha para o que Paulo está dizendo em relação ao pecado aqui, é exatamente esse sentimento que eu queria que a gente tivesse no nosso coração e na nossa mente. Paulo está alertando que brincar com o pecado é brincar como se a gente estivesse com essa arma apontada para a cabeça, sem saber que hora essa bala vai entrar. Mas uma coisa Paulo está alertando: antes do que a gente imagina, esse apertar o gatilho pode deixar de ser uma brincadeira e se transformar numa fatalidade. Brincar com o pecado é se colocar em risco não só com o que você tem e como você vive hoje, mas colocar toda a sua eternidade em risco também. Por isso, nessa noite nós vamos olhar para 4 brincadeiras que Paulo está advertindo aqui como coisas realmente perigosas e que devem nos colocar em posição de submissão a Deus e dependência dele. Como primeira brincadeira, Paulo vai destacar que existia um perigo grandioso sendo ministrado na igreja de Roma e também em outras igrejas, dizendo que, segundo os ensinos de Paulo, que dizia que a graça era muito mais abundante, onde as pessoas pecavam, o que acontece então? Se eu quero ter mais graça, o que eu devo fazer? Se eu peco e eu recebo graça, se eu quero mais graça, eu devo pecar mais. E eu sei que você, cristão, minha irmã, meu irmão, fiel ao Senhor, já sabe que isso não faz o menor sentido. Mas muitas vezes a gente brinca com o pecado como se fosse exatamente isso e se coloca em posições de risco. Muitas vezes, irmãos, quando a gente está namorando, a gente vai para situações em que a gente vai ficar sozinho. Para quê? Para se colocar em risco, para colocar a pureza em risco. Quando a gente sabe que a gente tem problema com dinheiro e a gente fica por último para mexer com o dinheiro da empresa, o que eu estou fazendo? Estou me colocando em risco. Quando eu sei que meu casamento está com problemas e eu fico respondendo WhatsApp, mensagem no Facebook, mensagem no Instagram de outro homem ou de outra mulher, o que eu estou fazendo? Me colocando em risco. Paulo está alertando exatamente dizendo, irmãos, não é isso que é viver a vida com Jesus Cristo. Não é uma relação de causa e consequência, porque você peca, você recebe graça. A graça é algo que foi ministrado porque o Senhor os amou ainda antes de vocês existirem. E por isso estendeu a cada um de nós esse privilégio gracioso de viver a vida com Deus. E aqui, eu sei que é difícil, mas eu não consigo não mencionar uma coisa que a gente fala na igreja com uma assim, repetição absurda e tem a ver com aquela foto ali de baixo. Quer ver como você já sabe a frase que eu vou falar? Crente não bebe, mas... E gula é pecado? Meu irmão, minha irmã, quantos pecados a gente tem usado para dar desculpa de que na verdade é só porque eu gosto, é só porque eu já estou acostumado, é só porque... Paulo está dizendo, não existe mais nenhuma justificativa para vivermos a vida no pecado. Nós precisamos olhar para o que o Senhor fez por nós, precisamos olhar para tudo que o mundo oferece e filtrar pelo que o nosso Senhor espera que a gente faça. Irmãos, a gente precisa olhar para a seriedade do pecado que tem invadido as nossas casas e como, com todos os meios que nós temos hoje de acesso à informação, como isso se tornou muito mais rápido. Eu li recentemente, de novo, um trabalho fazendo a comparação sobre o avanço da pornografia no nosso meio. E aí ele mostrava como a pornografia era algo extremamente problemático há 40 anos atrás. Eles foram longe, viu? A nível de pesquisa, o recorte é 40 anos. E dizendo que há 40 anos as pessoas usavam pornografia. Mas como é que era a pornografia de 40 anos atrás?
você tinha que ir na banca, camuflado, principalmente se você era menor de idade, você tinha que ir, né? Enfim, ou você finge que é mais velho, ou você arranja alguém mais velho para ir lá, comprar a revista que tem fotos, levar para ver em algum lugar, escondido para ninguém, né? Saber que você está fazendo aquilo, para aquilo te levar a uma vida de masturbação e outras coisas. Hoje, meu irmão, minha irmã, todos nós temos smartphone. Qualquer um, numa simples saída em algum espaço, consegue acessar esse tipo de conteúdo muito mais rápido. Hoje, isso tem trazido complicações muito severas para a vida de cada um de nós. Porque não só isso invade a nossa realidade, como isso transforma a nossa realidade de relacionamentos. O que Paulo está dizendo, e aí a gente vai ver esse alerta nos versículos 1 e 2. Opa, não foi. Nos versículos 1 e 2, passa aí para mim. Ih, foi demais agora. Mas só você, eu prometo que eu não aperto o botão. Mais um, para aparecer o versículo. Aí. Por isso Paulo vai falar tão indignado. Irmãos, tem coisa errada acontecendo no meio de vocês e vocês estão fingindo que não estão vendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? E aqui tem uma expressão, viu? Como eu aprendi grego direitinho. Aqui tem uma expressão de grego muito interessante. Porque quando Paulo vai pegar e vai falar esse de modo nenhum, ele vai estar marcando de uma forma como se fosse uma dupla negativa, dizendo, é absurdo pensar que isso é possível. É nesse sentido que nós temos que olhar para o pecado, entendendo que se a gente não tem conseguido desfrutar de vida, se tem se tornado impossível viver, é porque os nossos olhos estão desviando de onde vem a vida verdadeira. E meu irmão, minha irmã, o que Paulo está dizendo aqui, não é só que quem está lá fora está tendo a vida desviada, mas ele está alertando a quem está dentro da igreja, dos caminhos do Senhor, e tem deixado a sua visão desviar. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Irmãos, quantas coisas a gente tem usado para simbolizar pecados dentro da igreja? Inveja branca, mentirinha santa e outras coisas mais. Nada disso tem coerência com a palavra de Deus. Se é inveja, é pecado. Se é mentira, é mentira. Não importa a intensidade, não importa como você quer justificar o que está sendo dito. Mas chegamos a um segundo problema, também apontado por Paulo. Ele vai dizer que não só a gente tem essa questão da brincadeira extremamente perigosa, de viver achando, né, que a gente pode seguir pecando mais para receber mais graça, como a gente pode viver uma vida onde o pecado já não mais nos influencia. Passa aí de novo para mim, irmão. De novo. Aí. O pecado já não mais influencia, e essa é uma teologia muito barata que tem sido vendida hoje em dia. Nós somos salvos por Jesus Cristo, amém? Aí as pessoas gritam, amém. O pecado já não mais atinge a nossa vida, amém? E as pessoas gritam, amém. Mas espera aí, e toda a marca do pecado que está no coração, e tudo que Paulo está alertando, dizendo que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal... Será que eu estou de fato vivendo essa liberdade do pecado? Essa ideia de que o pecado não importa mais é uma ideia muito mais influenciada pela ideia de que Deus é soberano. Olha só o risco dessa fala mentirosa do diabo que tem invadido as igrejas. Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Você concorda com isso, meu irmão, minha irmã? Pode dizer que sim, porque isso é bíblico. Eles estão certos nisso, né? Sim, Deus controla todas as coisas. Deus controla a sua vida? Sim. Então, se você pecar, quem fez você pecar? Meu irmão, minha irmã, isso é contra qualquer coisa que a Bíblia tenha falado em relação à redenção que há em Jesus Cristo.
Por isso Paulo vai alertar dizendo: meus irmãos, cuidado com esse tipo de ideia que tem sido vendida. Por isso que nós hoje, no século 21, com tanta informação, precisamos buscar na palavra de Deus respostas para questionar isso que tem sido veiculado. Como assim o pecado não importa mais? Porque Jesus Cristo pagou o preço do meu e do seu pecado, do seu primeiro pecado e do seu último pecado. Amém, isso é verdade. Mas em momento nenhum a Bíblia diz que nós estamos isentos, podemos pecar como quisermos. A ideia que está sendo veiculada, quando se vende essa ideia de que o pecado não importa mais, é que você pode pecar. O primeiro grupo defendia que você tinha que pecar mais para ser mais abençoado. Esse grupo agora está dizendo que não, pecado já nem importa. Se você pecou, traiu seu marido, traiu sua mulher, roubou de alguém, fez alguma besteira, se você tem odiado as pessoas, não tem problema, tudo está pago. Você consegue se imaginar vivendo ao lado de pessoas assim? Como viver a vida de santidade que é proposta, inclusive por Paulo na carta aos Romanos, vivendo dessa forma? O que Paulo vai responder para que a gente possa entender a gravidade disso são os próximos versículos, que ele vai dizer: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado. E não sirvamos ao pecado como escravos. Os versículos 6, 7 e 8 são bem claros em nos apontar essa sentença, dizendo que, porquanto quem morreu já está de fato justificado do pecado. Mas aí vem um complemento. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele, viveremos. E aqui tem um problema grave para quem ama o pecado. Para que eu possa viver o perdão do pecado e entender que o meu primeiro pecado e meu último pecado foram pagos, eu preciso entender também que é necessário viver a vida de Cristo todos os dias. Não tem outro caminho. A única opção de viver sem domínio do pecado é vivendo sob o senhorio de Cristo, confiando no que Ele faz e na forma como Ele conduz a nossa vida e a nossa história. Mas ainda tem mais uma mentirinha, mais uma brincadeira que invade os corações e seduz as pessoas de diversas formas, que é dizendo: não existe mais nenhum pecado dentro de nós. A coisa vai se agravando ao longo de cada uma dessas ideias. E aí é importante nós entendermos que sempre, todas essas mentiras que foram contadas até aqui, todas essas brincadeiras que foram feitas, que pegaram e emplacaram até aqui, são baseadas em verdades parciais. Só que sem haver uma verdadeira transformação de vida, sem preencher o espaço vazio de onde foi removido o senhorio do pecado e preencher com Jesus Cristo, não há nenhuma possibilidade de vida nova. Nessa brincadeira, nesse disparo contra a cabeça, as pessoas vão afirmar sim que Jesus Cristo resolveu tudo que a gente precisava. E porque Ele resolveu, não existe mais pecado. Pecado é coisa do Antigo Testamento. Quem fala de pecado é porque não entendeu a Bíblia. Mas a gente tem de novo um outro problema se eu uso esse texto para falar disso. Porque é Paulo que vai dizer que ele esmurra a própria carne, porque ele vê que ele não é capaz de servir ao seu Senhor como ele queria, como ele deveria servir de toda a integridade do seu coração. E meu irmão, minha irmã, não sei se você conhece a história de Paulo. Se Paulo diz isso, quem sou eu na fila do pão? Nós precisamos entender que todas as vezes que a gente se permite ouvir esse tipo de discurso e deixar essas sementes entrarem no nosso coração, pouco a pouco o que a gente está fazendo é de novo abraçar o nosso próprio Senhor anterior. Por isso, essas brincadeiras são tão perigosas. Por isso é tão arriscado a gente ouvir essas coisas e agir como se não fosse. Não, a pessoa já é de Jesus, né? Ela só está achando que isso é assim. Não existe nenhuma possibilidade de vivermos olhando para o pecado como algo que não existe mais. Porque ele está aí, ele seduz, ele corrompe os nossos corações. E se não for o agir contínuo de Jesus Cristo, nós vamos cair.
Essa brincadeira, no entanto, é a brincadeira que vai dar a possibilidade de, se não existe mais pecado, não existe essa história de racismo. Se não existe mais pecado, não existe mais injustiça. Se não existe mais pecado, eu e você, como isentos do pecado, agora nos tornamos super seres humanos, super servos de Jesus Cristo, que não sofremos mais nenhuma influência do mal e podemos enfrentar tudo e todos para a glória de Deus. Você se percebe nessa posição? Esse que é a nossa terceira brincadeira de vida ou morte, ela está completamente conectada com a última brincadeira. E essa, meu irmão, minha irmã, ela é extremamente arriscada para nós. Que ela vai dizer: na igreja não existem pecadores. Irmãos, não é à toa que aqui na Igreja das Águas a gente faz questão de falar de vários pecados, entendendo que, como pecadores, nós podemos ser fruto desse pecado. Desde você se sentir seduzido por uma outra pessoa, desde você roubar ou mentir para alguém, desde você praticar de fato o racismo, desde qualquer coisa que você já pensou, da pior à mais branda, se é que a gente pode dizer assim quando a gente fala de pecado. A igreja, ela continua sendo alvo de desejos pecaminosos. E quanto menos a gente se entender na dependência de Jesus, e quanto mais a gente se colocar nessa posição de super crentes, mais a gente tem essa admiração e fascínio pelo pecado. Por isso, a gente consegue ver cada vez mais pessoas que saem da igreja questionando por que tem tanta violência contra a mulher dentro da igreja. E aí é claro que eu estou falando da igreja macro, né? Por que a gente tem tantas coisas tão ruins acontecendo dentro da igreja? Eu me lembro até hoje, e eu já falei isso com os jovens, de um programa como é que era? Linha Direta. Meu Deus, morro de medo só de falar, né? Um Linha Direta que eu assisti quando eu era criança, né? Que eram 2 palhaços que evangelizavam numa cidade, sei lá, eu acho que era em Minas. Eu só lembro da história, né, as coisas mais... E aí eles iam pela cidade, e eles pregavam, e eles faziam todo aquele trabalho com as crianças. Aí, né, as crianças gostavam, eles eram carinhosos e tal. Com o tempo, eles abusavam das crianças. E quando alguém descobria ou mostrava que estava suspeitando, eles viajavam para uma outra cidade e começava tudo de novo. É por isso que o próprio Jesus Cristo vai dizer que a gente precisa ter cuidado com os lobos em pele de ovelha. Tem pessoas, pecadores dentro da igreja. Eu e você somos pessoas que continuam sendo pecadoras e que precisam de Jesus Cristo. Então, diante dessa condição de entender o nosso papel, a gente precisa ter todo o cuidado conosco, mas também com as outras pessoas. Porque pode ser, sim, que aquela pessoa que está em pecado seja um lobo, e a gente adora enquadrar logo no lobo, né? Viu pecando, e esse aqui não é santo, está pecando, então já era. Só que o que Jesus está dizendo é: olha para a tua vida, se coloca no seu lugar e entende que você podia estar fazendo o que ele está fazendo. Tanto ele quanto você, ou tanto ela quanto você, dependem da graça de Deus. Paulo é bem claro ao responder isso, quando ele escreve os versos 11, 12, 13 e 14, quando ele diz: assim também vós, considerai-vos mortos para pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meu irmão, minha irmã, como igreja do Senhor, nós somos alertados que existem brincadeiras, e assim como nessas 4, esse texto nos permite, olhando para o nosso tempo, identificar muitas outras brincadeiras de ser crente
que não são verdadeiras de acordo com a própria Escritura. De acordo com essa carta, eu quero te convidar a, ciente desses 4 perigos, dessas 4 brincadeiras que podem nos fascinar e nos fazer cair, refletir sobre como de fato eu e você podemos viver a nossa vida, como de fato eu e você podemos encontrar esperança, como de fato eu e você podemos desfrutar de toda a vida nova que Jesus Cristo oferece em todos os seus ensinos. E a primeira coisa que a gente precisa reconhecer e que Paulo destaca ao longo de todo esse texto é entendendo o preço da graça do nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, toda vez que a gente olha e lida com o pecado, desvalorizando ele e achando que ele é coisa pequena, que nós somos mais fortes, que nós podemos enfrentar, a gente está lidando com a graça que foi derramada pelo nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas como uma graça barata. O que Jesus fez na cruz foi de um preço absurdamente alto. O próprio Senhor abriu mão da sua glória, veio ao nosso encontro e viveu essa vida limitada, abriu mão dos seus poderes, da sua glória, da sua maravilha de vida, para viver como eu e você, para passar fome, para andar descalço, para andar no deserto, para lidar com gente fedorenta, para um monte de coisa. E mais do que isso, mesmo sabendo quão dolorosa seria aquela morte, ele ainda assim resolveu se entregar na cruz por mim e por você. Essa graça não foi nem um pouco barata. Essa graça teve preço, e preço de sangue, preço de sofrimento, preço de dor, um preço que de fato jamais poderia ter sido pago por mim e por você. Olhar para o pecado como algo tão banal é a gente olhar para o que Jesus fez e dizer: foi Jesus, mas eu podia ter feito. E se você se coloca nessa posição, meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer que você não entendeu nada do Evangelho. Para viver essa vida, nós precisamos sim entender o preço extraordinário que foi pago para que essa graça caísse sobre a minha vida e sobre a sua. Mas eu também preciso viver sendo um com Jesus Cristo. Todos os estudiosos desse texto vão dizer que o que Paulo está simbolizando aqui é: pessoas estão vivendo a sua vida independente de um corpo. E toda vez que a gente vive independente do corpo, se eu te machuquei, se você ficou chateada, se te ofendeu, o problema é seu, porque só importa o que eu acho. E isso também não é o Evangelho do nosso Senhor. Viver como um só corpo é a gente de fato olhar para o que está descrito no livro de Atos. Pessoas que abriam mão de tudo que elas tinham para que tudo fosse em comum entre os irmãos. Pessoas que eram expulsas da sua casa nunca ficaram sem moradia. Pessoas que eram destratadas ou destituídas de família porque seguiram o Mestre, porque seguiram o Evangelho de Jesus, recebiam casa, recebiam comida, e eu não estou falando de prosperidade não, de ter muito mais, eu estou falando de que as pessoas entendiam que o que Deus nos dá, Ele nos dá para que seja aproveitado junto com os nossos irmãos. Eu preciso entender o preço da graça, eu preciso viver como sendo um. Meu irmão, minha irmã, não adianta a gente estar sendo bem servido de um evangelho vivo, da palavra de Deus, e eu saber que tem irmãos e amigos, pessoas que eu amo, que estão sendo mal servidos e maltratados, que estão sendo ensinados coisas absurdas da palavra de Deus, e eu fechar os meus olhos fingindo que isso não está acontecendo. À luz do que Paulo escreveu aos Romanos, à luz do que o Senhor nos chama nessa noite, é necessário olharmos que precisa haver vida sim para mim e para você, mas essa vida precisa também alcançar outras pessoas. Tem muita gente sofrendo muito e sendo oprimido pelo próprio discurso do Evangelho, o falso Evangelho, o Evangelho manipulado, o Evangelho para converter em coisas que cabem no interesse de homens e mulheres. Só que Paulo nos lembra que a graça foi paga, e foi paga com um preço muito alto, que nós precisamos ser um, nós precisamos nos preocupar com os nossos daqui de dentro, mas também com os nossos que ainda estão lá fora. Como viver e encontrar vida? Como desfrutar de tudo isso? Nos afastando o máximo possível do velho homem. Meu irmão, minha irmã, e aqui é o calo de Adão. Aqui é a dificuldade de Adão. Adão ama o velho homem.
Adão adora ter sido aquele que era o Senhor do paraíso, o responsável capital de Deus, do projeto original. Ele foi aquele que ouviu Deus olhar e dizer: é muito bom. Adão foi esse cara. Só que Adão adora esquecer que foi por conta dele que veio todo o preço da escolha pelo pecado. Adão, ele não só escolhe cair, ele escolhe ir contra o Senhor, como ele olha e dia após dia se admira pelo pecado e continua fazendo as mesmas escolhas. Paulo vai se dedicar tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, e isso vai respingar ainda no capítulo 7, fazendo a divisão entre esses dois homens tão importantes na história de toda a humanidade, dizendo que não existe homem que não carregue ou a marca de Adão ou a marca de Jesus Cristo. E o que tem que ficar claro para nós nessa noite é: que Senhor tem sido o Senhor do seu coração? Porque quando a gente olha para a vida e para as escolhas de Adão, meu irmão, minha irmã, nós somos direcionados a de novo colocar o nosso coração como centro de todas as coisas, como aquele que pode julgar o bem e o mal, que avalia bem as pessoas, que tem todo o potencial nas suas mãos para fazer todas as coisas. Enquanto ter o Senhor no nosso coração nos coloca numa posição completamente contrária, de pessoas dependentes, de pessoas limitadas, de pessoas que entendem que se não vier dos céus a salvação, se não vier dos céus a vida, se não vier dos céus a provisão, eu não chego a lugar nenhum. Isso é o que leva Paulo a escrever nos versículos finais desse texto, no capítulo 6, dizendo: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós somos lembrados nessa noite que o Senhor, dono de todas as coisas, Ele transcende o tempo e o espaço. Ele vem ao nosso encontro e Ele carrega cada um de nós para aquele momento, cerca de 30 anos da nossa era, né? 30 anos depois de Cristo, que é o momento em que Jesus Cristo é crucificado, para que eu e você vivamos entendendo que se há vida em mim, foi porque eu morri com Jesus Cristo. Se você viveu isso, meu irmão, minha irmã, você precisa abandonar o seu velho homem. Você precisa olhar para Adão e tudo que Adão representa e entender que, embora essas marcas estejam tão cravadas em você, você não serve mais o coração adâmico. Você não é mais apaixonado e escravo dessas coisas. Porque agora, o dono da sua vida se chama Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, é possível que você não tenha vivido isso. É possível que você tenha vivido na igreja, desfrutado de bênçãos do Senhor e da provisão dEle, e ainda não tenha sentido no seu coração, e quando eu falo sentir, é muito mais do que um calafrio, um arrepio, é você sentir que Deus está cuidando de você, removendo impurezas da sua alma, tirando desejos pecaminosos, fazendo você olhar para o pecado como algo que deve ser temido, e que você deve manter longe de você, porque só quem tem poder para vencer o pecado é Jesus Cristo, para vivendo na dependência dEle. Se o momento chegar, Ele te capacitar a enfrentar cada situação pecaminosa, para a honra e glória dEle, e não para a sua vitória ou discurso na internet. É importante, irmãos, nós entendermos que o mundo é um mundo de sofrimento, que as pessoas estão dependendo de muitas coisas e recorrendo a muitas coisas, de diversos tipos de feitiçaria a evangelhos dos mais absurdos, tem sido oferecido aí. E aí, só para a gente já encerrar, eu me lembro de uma pessoa que diz que ela, em um determinado momento da vida, mulher, casada, não estava preparada financeiramente para ter filhos. O que ela fez? Comprou a pílula anticoncepcional para garantir que não teria. Mas houve um tempo na história do Brasil que algumas pílulas eram feitas de farinha, de qualquer outra coisa que não era remédio. Irmãos, o mesmo evangelho farinha tem sido oferecido. O mesmo evangelho farinha está diante de nós todos os dias. Todos os dias.
E o mais perigoso é que muito do Evangelho Farinha contém verdades bíblicas. É por isso que eu e você somos desafiados a buscar a vida autêntica em Jesus Cristo. Porque se a gente não estiver muito firme nele, a gente vai estar tomando farinha, achando que a gente está se cuidando. Como você tem cuidado do seu coração? Como você tem cuidado da sua alma? Como você tem de fato buscado o Senhor de toda a vida, de toda a história, de toda a criação? Talvez não ter desfrutado de vida até agora possa ter a ver com o Evangelho Farinha que você ingeriu. Mas talvez, meu irmão, minha irmã, se você estiver vivendo um momento de perseguição e olhando ao seu redor, vivendo todos esses desafios que a gente tem tido, talvez seja o Senhor, como a gente falou no domingo passado, trabalhando a nossa vida, a nossa mente, a nossa história, para que a gente tenha certeza que tanto nos melhores momentos como nos piores, o nosso Senhor nunca nos abandona. Que nessa noite você tenha plena convicção de que o Senhor que sustentou Paulo em naufrágios, açoites, apedrejamentos, longas viagens, atravessando desertos, atravessando tempestades no mar, é o Senhor que carrega cada um de nós quando as nossas pernas falham. É o Senhor que renova as nossas forças. É o Senhor que tem a vida verdadeira para fluir dentro de nós. E Ele coloca em nós essa vida nos desafiando. E então, a que Senhor você pretende servir? Vai continuar vivendo abraçando Adão ou está disposto a caminhar nessa nova vida com Jesus Cristo? Não é uma vida fácil, mas sem dúvida nenhuma é uma vida de glória hoje e de glória eterna, para a honra e glória do nosso Senhor. Você pode fechar seus olhos? Deus, muitos de nós têm brincado com fogo, Senhor. O pecado tem sido veiculado como algo tão banal. E isso tem seduzido os nossos olhos, Senhor. Quantas vezes a gente arruma as desculpas mais esdrúxulas, Deus, para pecar. Quantas vezes, Senhor, a gente se coloca em posição de ser melhor quando alguém vem nos advertir dos riscos. Senhor, ajuda-nos a viver todos os dias entendendo que a graça tem um preço grandioso, que é o preço do sangue de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a olhar pelo que nosso Senhor fez como algo realmente importante, que impacta a nossa vida, a nossa história. Deus, ajuda-nos também a entender que nós precisamos viver a nossa vida sendo um só corpo. Não há evangelho individual, não há pessoa sozinha, fruto ou alvo de Jesus Cristo, senão para fazer parte de um corpo. Senhor, ajuda-nos a olhar e a viver dessa forma. Ajuda-nos, Senhor, a ter reforçado no nosso coração a esperança de lutar pelos nossos alvos missionários. Deus, não somos nós que convencemos, é o Teu Santo Espírito, mas nós precisamos estar na posição de falar, de pregar, de clamar por essas vidas, Senhor. Não nos deixe esfriar, não nos deixe esmorecer, não deixa, Senhor, a gente desistir daqueles nossos que têm dado os passos largos para o inferno. Senhor, renova a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, dia após dia, a lutarmos contra o nosso antigo homem, contra, Senhor, os nossos desejos do coração, contra tudo, Senhor, que nos seduz. Todas as nossas falhas e os nossos pecados são colocados diante de nós diariamente, Senhor. Nós clamamos que seja o nosso Senhor Jesus Cristo a nos conduzir a cada passo que daremos. Deus, é somente assim que, olhando para a Tua palavra, nós conseguiremos viver uma vida contigo, uma vida santa, uma vida verdadeira como Jesus Cristo nos oferece. Então, Senhor, fortalece a Tua igreja e capacita-nos a viver assim para a Tua honra e glória, hoje e sempre. Amém.